Mais uma vez estamos com vocês no nosso programa Um Fato, Duas Visões, organizado pela professora Márcia, da Faculdade Ciências Humanas e da Saúde, e Neide, da Faculdade de Educação. Nosso convidado de hoje, o Robson Medeiros Alves, que é aluno do programa e hoje já é profissional do programa de pós-graduação em Educação e Currículo, trazendo para nós um pouco, comentando conosco a sua experiência na qualidade de gestor, novas tecnologias. Robson, um pouco isso que a gente gostaria, porque poderia explorar junto com o Robson muitos outros assuntos, que você é muito, mas vamos conversando. Então, assim, Robson, bem-vindo ao programa, é um prazer tê-lo aqui. E me explica um pouco como essa história, a tecnologia é bem-vinda na escola, é uma responsabilidade de quem? É o mantenedor, é o diretor? Como é isto para a gente entender isso aqui nas escolas? Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade e é sempre muito engrandecedor falar sobre um tema que pesquisamos, né? Me parece que muito mais do que massagear o ego, porque cada vez que falamos de nós mesmos e do que fazemos, nos sentimos bem, mas é algo formativo. A gente introduz outras pessoas na mesma paixão, na mesma admiração que temos. E como educador eu não vejo outro caminho senão esse. Neide, Márcia, a gestão de uma unidade escolar, nos tempos em que vivemos, não pode prescindir, em hipótese nenhuma, do dado cultural. A cultura é muito forte, é muito demarcante na vida de uma pessoa e lhe estrutura os seus comportamentos, o seu modo de ser. O estudante é um ser cultural que adentra nos nossos espaços educacionais para ampliar suas aprendizagens. Como, frente a isto que é um dado categórico, não entendermos a cultura que este estudante dos tempos odiernos chega trazendo nas nossas unidades escolares? Pensemos assim num nível muito en passant, mas todas as crianças, inclusive a partir de idade muito próxima a 2, 1 ano e meio, 3 anos, já têm um contato cultural com os pais que utilizam telefones celulares, computadores, tecnologia já está dentro de casa. Essa criança já está estimulada, portanto, a fazer o uso. Quase a gente precisa desestimular um pouquinho. Quase precisa desestimular, porque é frear um pouco. É verdade, ainda ontem mesmo eu vi um caso disso. A minha sobrinha estava fazendo exercício de tabuada e ela fazia os cálculos no celular e transferia. Não vai habilitar uma fonte de aprendizado muito importante, que é o raciocínio lógico, que ela precisa desenvolver. Ela está copiando da tela, né? Mas esta criança que chega na escola, toda ela movida pelo comportamento dos pais, ela não vê na escola um outro caminho senão esse. Então, observando tudo isso, eu comecei a perceber, e aí eu também trago a minha formação de antropólogo, como é que poderíamos lidar dentro das perspectivas de ensino, como é que poderíamos lidar com o dado cultural dentro da recursividade pedagógica? E aí me dei conta que não tem outro caminho senão pensar no homem na sua totalidade. Então tem que educar com o que ele é, como ser cultural. Iniciativa, como você sublinhou, ela não pode exclusivamente ser apenas do gestor. Sim. Como aquele top na cadeira principal de onde saem as ordens e as determinantes para o funcionamento. Não é assim que a educação deve ser pensada. Tá? Embora alguns lugares pensam assim, não é? Acreditam que o gestor considera interessante implementar um monte de computadores, obrigar alunos a ter iPad, e isso transforma a escola como um lugar, uma instituição inserida na tecnologia. Né? Mas aí acaba viciando a ideia, porque quando você só equipa a escola
com instrumento pedagógico, deste tipo de material, você não consegue absorver tudo o que o material pode lhe fornecer. Pensemos, por exemplo, como é que você lida com apenas introduzir computadores? Você tem dinheiro disponível e você vai comprar computadores e comprar e colocar em salas. Se o seu professor, por exemplo, não teve uma formação de uso. Olha, você está dizendo formação de uso, não quer dizer saber ligar o computador e mexer com ele. Claro, a instrumentalização ela é muito importante, porque o recurso não é apenas material. Pensemos em que um computador ali depositado, ou um grupo de computadores depositados numa sala, eles não dariam conta de funcionar se não tivesse um humano por detrás. E pensemos nesse humano como o professor, como aquele regente que pode fazer com que a orquestra toque afinadamente, trazendo na sua busca na internet elementos que complementem, trazendo uma utilização adequada de diversos softwares então, educacionais. Robson, você está querendo dizer para nós que realmente equipar a escola, de repente, não é tão relevante. Se não tiver um professor, então esse gestor, você teve que pensar, quando você imaginou isso, muitas frentes de trabalho simultâneas. Que é mudar, eu sei porque você falou assim, a cultura do aluno, mas tem uma cultura do professor que tem que ser, que está sendo alterada. Né? É um esforço aí como... Equipar só por equipar não dá conta de satisfazer a nossa pretensão de ampliar aprendizagens. Não dá conta. O equipamento não fala sozinho. É preciso o ser humano para instrumentalizá-lo. Mas as pessoas às vezes pensam que o instrumento poderia, por exemplo, prescindir da presença do professor. É o grande erro, né? E por isso que algumas experiências fracassam muito rapidamente, porque você coloca um laboratório top de linha e não tem nenhum professor habilitado a trabalhar, a tratar informações, a manusear equipamento. Como é que você faz? O instrumento não te vale de nada. Você tem ali top de linha, mas você não tem gente preparada para lidar com aquilo. Na verdade, quando você fala lidar, eu fico pensando que além de mexer com o computador, ele tem que ser preparado para organizar textos e aula, certo? Não é simplesmente porque as pessoas falam assim, quem dá aula, a gente brinca, é saliva e giz. Agora não é mais saliva e giz, agora eu pego o computador e é a mesma coisa, porque aí tinha aquele instrumento que a gente usava antes do computador, que é aquele que já aparece, a gente fazia os quadros e punha, enfim, tinha lá um instrumento. Retroprojetor. Aí o já está ficando muito antigo, a gente já está esquecendo. Retroprojetor não é mais o retroprojetor. No fim, o computador é um retroprojetor, porque o professor não mudou o jeito de dar aula. Ele pega os quadros, sai do retroprojetor e põe lá. Então, você está querendo nos dizer que não pode ser isso. Neide, Márcia, a técnica sempre acompanhou o processo educacional. Sempre foi um recurso humano para que se pudesse tornar a objetividade do pensamento, do intelecto, uma realidade concreta. E aí, imaginemos a nossa construção histórica, desde a pedra de carvão a escrever em superfícies planas e deixando com que mensagens fossem ali colecionadas e depois retransmitidas. Depois, outros eventos mais foram acontecendo no processo educacional. A pedra de giz, como era chamada muito antigamente, olha, e era uma pedra de cor clara, única, já era um grande avanço. Depois, a pedra de giz começou a ter cores diferentes. Como que isso foi fazendo um destaque qualitativo, até por uma criança com déficit de atenção, você usar diversas pedras, como que você recupera a atenção? É um recurso. Depois isso
entrou nos canetões, né? O pó de giz fazia mal, os canetões, olha, aquilo já era um grande progresso técnico. As diversas exposições em PowerPoint, em projeções numa tela fixa. Hoje, e aí quando apresentamos uma escola, você me perguntava, você falava do laboratório. Isso já é pré-histórico? Laboratório de informática é uma coisa pré-histórica, vamos Já superou. alegoricamente dizer, Sim. já superou. Sim. Porque o que a gente pensa hoje é no grande desafio da mobilidade, o aluno com o seu notebook, o aluno com o seu celular, e fazer com que este instrumento físico tecnológico lhe auxilie no aprendizado, no aumento do seu aprendizado. Então, a técnica, por si só, ela só fala se for pelas mãos humanas, pelo pensamento humano. Até porque é o humano quem programa o recurso tecnológico. Quer dizer, que de alguma maneira você está dizendo que a gente não tem mais que pensar no computador especificamente, porque eu fiquei pensando aqui, bom, mas se não vai ter o laboratório, vai ter computador, ou vai ter iPad, mas isso encarece profundamente, então nós estamos falando de uma escola paga, de uma escola que pais têm recursos. Né? Mas e o que fazer com os alunos que, de alguma forma, não têm esse recurso econômico? Aí nós temos que falar que o Estado tem que assumir o seu papel. É muito vital para a educação que o Estado não se omita mais, que ele comece a perceber que o cidadão, seja ele mais pobre ou mais rico, é um cidadão que, em iguais condições, também paga à sua forma os impostos. Então, o Estado tem que começar a investir neste tipo de qualidade educacional, que não é único, tem muitos outros investimentos. O que é pior? Uma tecnologia de ponta sem um professor que saiba lidar com ela, ou uma escola sem tecnologia de ponta? Eu diria que não encontro um pior ou um melhor. Eu acho que, paralelamente, nós temos que lidar com isto como um desafio. Se o professor ele não tem uma habilitação para tal, a escola tem que fornecer um auxílio para que ele se habilite. Nós tivemos na nossa escola, quando começamos, professores que a gente brincava eram analfabetos. E estes professores começaram a receber formação, auxílio, e a coisa era muito lenta, sem pressão, sem tornar a docência dele um peso. É fato, pelo menos na nossa escola, que alguns professores com 40 anos de casa, que nunca tinham mexido em um computador, começaram gradativamente a fazer o uso de tal. Então, quando a escola, quando o gestor tem boa vontade e sensibilidade, ele vai ajudando o seu profissional a ajudar os seus alunos. Eu quero trazer uma outra situação que eu percebo nesse papel que você está desenvolvendo, quando você fala que o professor tem que ser preparado e que tem que ter paciência, o gestor. Você compartilhou conosco uma série, é uma série, né? Quer dizer, esse professor também produz alguma coisa. Ele produz o seu plano, produz a sua aula, mas produz também textos. Eu tenho aqui por exemplo, educadores e educandos, não é isso? A história de um colégio São João Gualberto aqui, mas temos vários, Paulo Freire. Web currículo, e um título aqui que para mim mais ignorante da web e coisas que tais, aqui o livro chama Uso do Chique na Formação de Educadores. Eu estava aqui brincando com o professor, né, assim, o que era chique, né? Se era uma roupa chique, se era uma caneta especial, e ele estava me dizendo que é um software educacional que faz um trâmite de informações, cruza informações e auxilia. É um recurso. Então, parece que, assim, realidades e práticas no EAD. Então,
além do professor, o gestor tem que ser bem preparado para poder, ó, quanta coisa planejada, criar uma série. Pensemos que alguns de nós pretendemos, investimos numa área como essa. Eu, vindo de um processo de carreira acadêmica, aprendi desde cedo que tinha que produzir texto. É assim que a gente, num mestrado, num doutorado, num pós-doutorado, aprende. Se não produz, a gente fica preso, né? Não abastece o nosso currículo na plataforma Lattes. Então, a gente tem medo disso. E aí você responde produzindo. Então, essa motivação de produzir também não foi só minha. Todas estas publicações aí, elas contaram com uma enorme quantidade de outros professores e pesquisadores que foram dando a sua contribuição, as suas contribuições. Então, é um trabalho coletivo. Então, não é, o gestor não trabalha sozinho. Não. O gestor, ele quando coletivo. Muito, é como um pedagogo que dá a mão e ajuda a caminhar. Certo. E aí você estava nos contando também como é que a gente pode ter acesso a todo o número enorme de pesquisas realizado por você, e acho que esse daqui mostra o exemplo de quantas pessoas contribuíram, né? Esse pedação todo aqui, não sei se dá para ver na tela, é um número enorme de autores que produziram junto com você. E que você disse que você pode adquirir gratuitamente via web. Acho que seria legal se você dissesse qual é o caminho, olha, é seguir pelo Google Play e lá buscar a série aprendersempre.com. E aí buscar os títulos, Web Curriculum, Educadores e Educandos, Paulo Freire, EAD. E todos estes títulos, ao aparecerem ali, te lançarão num link e basta gratuitamente você baixar. Já são mais de 20 mil downloads. Fora os livros físicos, que nós, por uma questão de manutenção, mantemos isso como um dado cultural. Né? E de alguma forma fala um pouco da sede de conhecimento nesta área que as pessoas têm, né? Ainda é uma área que poucas pessoas produzem, vamos dizer assim. Eu tenho algumas, colocado isso, e a gente quer aproveitar tanto que a gente vai falando outras coisas, Robson. A partir de quando começa isso? Porque você tem uma instituição que você dirige, crianças pequenas têm acesso a isso? Olha, a tecnologia, sim. Ano passado, ano retrasado, finalzinho do ano retrasado, nós inauguramos uma coisa chamada brinquedoteca digital. E numa brinquedoteca digital, diferentemente das clássicas brinquedotecas, o brinquedo físico não tem presença. É tudo o mundo e o ambiente virtual. Esta criança ali, ajudada por um profissional, um professor de educação e física, que prima pelos princípios da psicomotricidade, vai trabalhando questões de movimento do corpo, utilizando projeções que inspiram, que vão recuperando o imaginário simbólico da criança. E a criatividade vai aparecendo. Por exemplo, esse professor quer trabalhar questões de lateralidade, de centralidade, e começa a trazer imagens de bichos que vão pulando para a direita. E aí ele utiliza uma maneira sua própria de estimular a criança a ir para o lado. Olha, o canguru vai pulando para lá. Elas estão vendo a imagem projetada. Elas estão obedecendo ao comando e estão criativamente produzindo um aprendizado prático. Então, a partir de 3 anos, por exemplo, essas crianças já começaram. Agora, quando pensamos em crianças que vão, em adolescentes que vão para o ensino médio, você já tem algumas pesquisas
que eles podem fazer um blog, por exemplo, numa disciplina de literatura. Um blog que eles produzem e que vão abastecendo com as suas informações e a professora de literatura, de língua portuguesa no geral, vai acompanhando e aí eles vão ampliando. O adolescente gosta disso, ele se sente interativo à medida que lhe é dada a possibilidade de fazer a sua própria produção textual. Que se diga bem uma coisa, nós pensamos que os adolescentes hoje escrevem pouco. É ilusão nossa. Eles escrevem muito. É que nós, de uma formação anterior, escrevíamos parágrafos com 6, 7, 8 linhas. Assim se diz que é o parágrafo bonito, não é? Mas eles escrevem períodos de uma linha ou até menos. Se for mensurar, eles escrevem muito mais do que a gente, porque passam o dia inteiro digitando. E nós o fazíamos em momentos em que sentávamos para escrever. E você falou uma situação bastante interessante, porque uma das críticas que se faz à tecnologia é a permanência estática do sujeito. Fica no computador, parado, ou fica... Outro dia eu vi uma reportagem que disse o seguinte, olha a postura, porque a gente fica olhando para baixo. Não pode, teríamos que olhar para frente, porque isso está criando um problema de coluna muito grande, fica todo mundo no computador. E pelo seu exemplo, não fica parado, não está estático. Ele tem uma interação, não só uma interação da sua parte psíquica, da sua inteligência, mas uma interação motora de uma ação. É isso? Toda utilização tecnológica precisa de obedecer um critério corretivo. E aí nós aprendemos com os nossos fazeres. Sabemos, por exemplo, que as nossas classes atuais, as nossas salas de aula, não têm uma adequada condição física, não tem um layout adaptado para um professor, até no esquema, na metodologia clássica. Né? Antigamente você via as escolas tradicionais com um tablado onde o professor ficava em pé. Aquilo ficava era acima. Sim, mas tem esse dado ideológico, que ele ficava acima, mas é o dado que a gente quer ressaltar. Porque se pararmos para pensar que estar numa elevação superior à dos alunos projetava a voz do professor muito melhor. Consequentemente, os danos causados nas pregas vocais eram muito menores. Hoje que nos colocamos nessas condições, veja bem, aí nós temos outros problemas que advêm de não termos o uso ou a renúncia, porque ideologicamente interpretamos que o professor estava acima. Não era só isso. Os anfiteatros gregos tinham toda uma maneira de serem construídos para que a plateia, sem o uso de microfones que projetavam as vozes, escutasse com perfeição o que o ator falava. Por quê? Porque os humanos haviam pensado como é que aquela voz ali chegaria lá. Olhem os anfiteatros antigos e vejam. Então, há sim os problemas e os perigos. E a gente tem que ter inteligência para corrigi-los. Uma sala de aula, por exemplo, equipada com tecnologia, ela precisa obedecer a critérios de um layout da sua elaboração. Luminosidade, ventilação, disposição de lugares. A rede elétrica funcionando. Rede elétrica. Porque olha essas coisas como a gente vê em alguns locais que tem uma sala com 2 tomadas. Aí se tem que buscar um monte de filtros para ficar distribuindo. Não deveria de ser assim. As nossas salas, por exemplo, uma das primeiras preocupações que eu tive é colocar, pelo menos eu tenho que colocar 10 tomadas dentro das salas, porque as crianças, os adolescentes, vão trazer os seus equipamentos. Nós vamos ter que aumentar a ventilação,
A rede elétrica não vai suportar. Quando nós éramos crianças, nas nossas casas nós tínhamos uma lâmpada, uma televisão, uma geladeira. Hoje nas nossas casas nós temos 2 geladeiras, 3 televisões, 4 ventiladores e assim vai. Forno, micro-ondas. Nós tivemos que mudar toda a estrutura elétrica da residência. Por que não o fazer dentro da sala de aula quando o uso também buscará uma demanda maior? Eu penso assim que independente de ser particular ou pública, ela tem que ter estes critérios. Robson, tem outras coisas, mas estamos terminando o nosso encontro aqui. Você quer falar algumas recomendações finais? Nós temos 1 minuto para terminar o programa. O que você tem a dizer? Eu penso que a educação não pode imaginar que ela conseguirá voltar atrás. É importante. A roda está rodando e girando, andando para frente. Nós não teremos mais como voltar nos tempos de outrora. Portanto, me parece, não é que é forçoso, mas me parece mais natural que nos empenhemos inteligentemente em buscar formas, metodologias de adequarmos os nossos processos educacionais a uma cultura do homem altamente tecnológico que, ao longo da história da humanidade e da educação, fez uso de tal. Ótimo. Falou e disse, obrigada pela sua presença. Estamos terminando. Márcia, até logo, até a próxima.